queridos, graça e paz do Senhor. Eu não sei os irmãos, mas tem uma... Oi? Tem? Reverendo, tem culto infantil, pode chamar então? Antes da gente começar. Criança até que idade, Jonatas? Até 5? Até 5 anos, crianças de até 5 anos, vem à frente, nós vamos orar com vocês. Vai ter um momento especial para todas as crianças até 5 anos. Quem tem 5 anos, vem correndo aqui na frente. Correndo não, devagarzinho, aqui para frente. Lembra do que papai e mamãe falam, vem devagarzinho. Vamos orar? Bom, meus queridos, voltando, eu tenho uma particularidade em casa, minha esposa conhece muito bem que eu posso enrolar bastante com algumas coisas, mas eu não consigo dormir se eu não termino aquilo que eu começo. Eu fico ansioso, e quando estou para finalizar algo, mais ansioso eu fico. E hoje eu estou muito ansioso, porque nós chegamos no final de Colossenses, e é a última mensagem. Eu estava super ansioso por essa passagem. Primeiro porque ela é, como dizem os autores, os pastores, ela é difícil de ser pregada. Muitos pulam e param no versículo 6. Mas como toda escritura é inspirada por Deus e ela é útil para que venhamos a conhecê-lo, nós vamos terminar essa carta de Colossenses, capítulo 4, e eu vou ler a partir do versículo 7, os irmãos acompanhem a leitura desses versículos. Colossenses, capítulo 4, nos versículos 7 até o final. Assim diz a palavra do Senhor. Quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel, ministro, e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Eu vou-lo envio como expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar o vosso coração. Em sua companhia vos envio Onésimo, o fiel, amado irmão, que é do vosso meio. Eles vos farão saber tudo o que por aqui ocorre. Saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebeste instruções, se ele for ter convosco, acolhei-o. E Jesus, conhecido por justo, os quais são os únicos da circuncisão, que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido meu lenitivo. Saúda-vos, Epáfras, que é dentre vós servo de Cristo, qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Saúda-vos Lucas, o médico, amado, e também Demas. Saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa, e a igreja que ela hospeda em sua casa. E uma vez lida esta epístola perante vós, providenciai para que seja também lida na igreja dos Laodicenses e a dos de Laodiceia. Lede-a igualmente perante vós. Também dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste do Senhor, para o cumprires. A saudação é de próprio punho. Paulo, lembrai-vos das minhas algemas. A graça seja convosco. Vamos orar mais uma vez?
Eterno Deus, nosso Pai, queremos glorificá-lo, honrá-lo, porque o Senhor preservou essa palavra há mais de 2000 anos, para que nesta geração, ó Deus, pudéssemos contemplá-la, estudá-la e com a ação do Seu Santo Espírito, ó Deus, compreendermos que riqueza há na nossa frente. Ó Deus, a Tua palavra é perfeita e o agir do Teu Espírito, ó Deus, é perfeito nas nossas vidas. Portanto, nós rogamos que o Senhor fale aos nossos corações, que, ó Deus, aquilo que for falado possa, ó Deus, tocar profundamente nas nossas vidas como servos do Senhor, como igreja do Senhor. E, ó Deus, quando voltarmos para os nossos afazeres, nos lembrarmos de quem Tu és, do que somos diante do Senhor e como o Senhor ama a Sua igreja. Louvamos ao Senhor por tudo. Esteja conosco agora, no nome do Senhor Jesus. Amém. Vovô gostava muito de mitologia, de literatura. E uma vez, ele me disse assim, eu tinha uns 15 anos, ele disse que aquele que sabe fazer perguntas pode sondar corações. Aquele que sabe fazer perguntas consegue revelar os maiores segredos. Mas muitas vezes aquele que sabe fazer perguntas ouvirá coisas e, na verdade, ouvirá coisas que não gosta de ouvir, e aqueles que responderão serão sondados por completo e não gostarão das suas respostas. Fato é que sabemos que o grande mestre, o nosso Senhor Jesus, era aquele que sabia fazer boas perguntas, não é verdade? E eu quero começar o sermão com perguntas que vocês respondam não a mim, mas a vocês mesmos. Porque essas perguntas vão nortear o nosso sermão de hoje. Elas vão bater de frente à realidade nossa, como servos do Senhor e como igreja. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer aos irmãos é: qual é a mensagem principal da igreja? Qual a mensagem principal da igreja? Eu sei que os irmãos sabem essa resposta. É a respeito de Cristo Jesus, a mensagem da cruz. Daquele que veio, morreu por nós, deu a sua vida, nos transformou, nos libertou do cativeiro. Somos agora filhos dele, justificados por ele, tido como servos dele. A segunda pergunta também é fácil. Quando esta mensagem se torna visível? Vou repetir. Quando esta mensagem se torna visível? Quando nós a pronunciamos, quando lemos a sua palavra, mas ela também se torna visível através da nossa vida. Quando nós que testemunhamos, vivemos segundo essa palavra. Por isso que esse livro de Colossenses é muito importante. Esse livro ele fala a respeito de uma igreja que precisava compreender que em Cristo já era suficiente. E nos últimos 4 sermões nós abordamos sobre como a suficiência de Cristo na vida do cristão ajuda a ser testemunha para com os de fora, seja para com os de casa e até para com aqueles que não conhecem o Senhor, como foi o nosso último sermão. Portanto, a resposta dessa segunda pergunta é: esta mensagem ela é visível quando aqueles que levam a mensagem e a pronunciam são a semelhança do seu Senhor. Agora, essa terceira pergunta, ela é difícil, porque ela vai falar a respeito da nossa geração, a respeito da nossa igreja. Como você vê a igreja que você frequenta? Que análise você pode tirar dela hoje? Pense um pouquinho. Vou repetir a pergunta. Como você vê a sexta igreja? Você que é membro desta igreja. Qual a análise que você faz dela hoje? Seja sincero e pense. O que você pensa dessa igreja? Eu tenho certeza que muita coisa deve estar passando pela sua cabeça. Ou às vezes não. Mas para piorar um pouquinho a pergunta,
se há uma nuvem, talvez, de tantos problemas que você possa estar pensando agora em fazer essa análise, tantos conflitos, piore um pouquinho essa análise e você pode colocar uma outra pergunta dentro dessa: como as pessoas veem você dentro dessa igreja? Ou, melhorando, elas veem o Evangelho visível através de você? Quando as pessoas desta igreja lhe olham, elas conseguem ver Cristo nas suas atitudes? Essa pergunta incomoda. Se na primeira análise talvez eu fiz uma análise muito dura do local onde eu estou, enxergando algumas coisas boas, mas muitas coisas difíceis, e ainda quando eu me coloco dentro dessa pergunta, aí parece que o caldo entorna. Não é verdade? Porque nós nos conhecemos muito bem e sabemos que nós somos muito falhos. E quando passamos a analisar a nossa vida e colocar Cristo como referencial, nós deparamos que nós não somos nada semelhante ao que Ele é. Estamos tão aquém disso. Mas a pergunta não para por aí. A resposta não para por aí. Sabe por quê, meus queridos? Você fez uma análise, e eu também fiz uma análise. Mas eu quero dizer uma coisa, que Deus não vê como você e eu vemos as coisas. Deus não vê esta igreja como eu e você vemos. Deus não olha para você como até mesmo você pensa que você é, no sentido da sua total incapacidade. Ele sabe o que você é, mas Ele não vê aquilo que você acabou de pensar a seu próprio respeito. Uma das coisas maravilhosas que nós encontramos na palavra, e esse texto que nós lemos aqui, é que a palavra de Deus, ela aborda a respeito da profundidade do conhecimento do nosso Deus. E como este amor eterno alcançou a sua maravilhosa igreja. E qual é o propósito dele para com a sua igreja. Apesar dessa nossa análise, nós sabemos que a igreja é muito imperfeita e o nosso Deus bem sabe como ela é imperfeita. Ele sabe, Ele conhece cada coração aqui. Ele sonda perfeitamente. Muito mais do que aquilo que é a aparência do nosso ser aqui diante dos homens. Mas Ele também, meus queridos, comprou os seus eleitos com precioso sangue. E os seus olhos vão muito mais além do que os nossos olhos humanos possam contemplar. Por isso que essa carta, como eu disse há meses atrás, ela é muito importante, porque aborda como um povo precisa estar centrado na suficiência de Cristo Jesus. A sua vida estar debaixo dessa suficiência de Cristo. E quando o seu povo entende que Cristo é suficiente e contempla essa suficiência no seu Senhor, a sua visão muda. E essa carta, meus queridos, ela é preciosa, porque nós vamos ver aqui como Deus vê a sua igreja, como Deus contempla a sua igreja, como nós precisamos olhar para a igreja dele e louvarmos e exaltarmos o seu nome apesar das imperfeições. Nós chegamos aqui num texto, voltando ao texto, nós chegamos num texto que, como eu disse no início, é muito difícil de pregar, porque é uma saudação. Poucos pregadores gostam de fazer pregações com saudação. Normalmente, como muitos pastores dizem, outros pastores já disseram isso pregando este texto, o gostoso é você pegar sobre a centralidade, sobre a suficiência de Cristo. Mas chega no final dessa carta, é simplesmente saudação e um bando de nome muito difícil. Como estava brincando até com a minha esposa, alguns interessantes para dar para os filhos? Não, esses não. Não tem nenhum nome, talvez aqui, um ou outro talvez escape, mas alguns nomes são bem difíceis até de pronunciar. Mas que pregação vem disso aqui, meus queridos? O que Deus pode nos abençoar nesta noite, olhando para esse texto, com um bando de nome, um monte de saudação, que preciosidade há aqui? Nós vemos, meus queridos, que aqui, até aqui, Paulo está mostrando à sua igreja, olha, Cristo é suficiente para vocês. Cristo é suficiente. Esqueçam esses judaizantes
que têm colocado um peso sobre a vida de vocês. Dependam de Cristo. Olhem para quem é Jesus, o Criador dos céus e da terra, o Criador das coisas visíveis e invisíveis, aquele que morreu, aquele que transportou vocês de um vale seco e transportou vocês para uma terra árida, uma terra sadia, aonde Ele é quem nos sustenta. E que a nossa vida em tudo manifeste essa suficiência do Senhor. No final aqui nós vemos dessa carta que Paulo, ele vai destacar nomes porque eles são importantes. Como temos estudado aqui no livro de Êxodo, algumas quintas-feiras, cada nome que Deus preserva na sua palavra é importante para Ele, tanto que você é importante para Ele. E quando Deus destaca nomes, meus queridos, como muitas vezes nós não gostamos de ler, Velho Testamento, genealogia. É difícil ler. Eu digo que eu fugia muito das genealogias. Mas depois que eu entrei no seminário, eu vou ser bem sincero, pode ser loucura, eu fiquei apaixonado com as genealogias. Quando eu entendi que cada nome ali está sendo preservado até o último dia da história humana, pela mão de Deus, é porque Deus valoriza aqueles homens. Significa que Ele valoriza cada um dos seus. E estes nomes, meus queridos, são muito importantes, porque eles mostram, na verdade, esse contexto aqui vai mostrar o caráter das pessoas que eram cooperadoras de Paulo, que eram cooperadoras de um evangelho, mas ao mesmo tempo mostra o que Deus fez na vida desses homens. Eu quero lembrá-los que estes homens que são citados aqui eram homens convertidos ao Senhor. Eram homens que conheceram o Senhor Jesus Cristo. Portanto, como eu e você um dia aceitamos ao Senhor, ou se você ainda não aceitou, essa é uma oportunidade para conhecê-lo verdadeiramente, entendemos o que o Evangelho faz na vida das pessoas. Mas também nós vamos entender como a igreja é composta de uma enormidade de pessoas, de uma diversidade de pessoas, que muitas vezes, por causa do nosso próprio pecado, ou por causa do nosso coração que analisa as coisas, não na perspectiva de Deus, mas na nossa perspectiva, nós não conseguimos abrir os olhos para as pessoas que estão ao nosso redor. Enquanto nós estudarmos esse texto, meus queridos, eu queria que você no seu coração se colocasse diante de Deus, será que existem pessoas assim, aqui ao meu redor, como estes que vamos estudar agora? Será que eu sou abençoado de estar numa igreja que tem essas pessoas aqui? Será que eu sou uma dessas pessoas? Será que eu dependo de Deus como alguns aqui agora que vamos estudar? Esses nomes, meus queridos, eles vão dar o vislumbre da igreja do Senhor. Vão dar o vislumbre da graça de Deus, do que Ele faz na nossa vida. Mas ao mesmo tempo, vai encorajar a cada um de nós a entender o que é a igreja do Senhor na sua diversidade, a sua complexidade e como Ele trabalha com cada um dos seus. Portanto, o sermão de hoje não vai ser ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4, ponto 6. Nós vamos ver cada personagem aqui. São 10 personagens, incluso Paulo. Cada nome muito importante. Cada nome com uma diferença maravilhosa, algumas com um destaque especial para o seu fim. Mas nós vamos então estudar aqui como é a igreja do Senhor. Portanto, vamos começar com o primeiro personagem. Se você voltar os seus olhos aí no versículo 7, há um personagem. Qual é o nome dele? Tíquico. Tíquico. Que nome bonito. Tíquico. Quem era Tíquico? Ele era proveniente da Ásia. Era um dos amigos muito íntimos de Paulo. E ele era um mensageiro valorizado. É muito interessante que, olha aqui, versículo 7. Ele começa a dizer assim a respeito dele. Quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel ministro, conservo no Senhor, de tudo vos informará. Eu vou enviá-lo como expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar o vosso coração. Para a gente entender um pouquinho, lá em Atos, não precisem abrir, mas Atos capítulo 20 menciona Tíquico. Ele acompanhou Paulo na terceira viagem. Ele era um daqueles que talvez se converteu na primeira ou na segunda viagem, mas na terceira viagem de Paulo, ele já servia ao Evangelho. Ele é um personagem muito interessante, meus queridos, porque ele era um servo nato. Se formos destacar cada nome aqui, eu poderia destacar que ele é aquele que serve atrás dos holofotes. Ele serve atrás das cortinas. Era um
um homem que estava sempre disposto a servir Paulo. É muito interessante que na Bíblia, no Novo Testamento, nós sempre destacamos 2 jovens que serviram Paulo. Todos conhecem, Timóteo, e o outro tinha um T também, Tito. 2 servos do Senhor trabalharam em Chipre, trabalharam em Éfeso, em outras grandes cidades, testemunhando o Senhor. Só que ninguém lembra muitas vezes de Tíquico. Sabe quem ele era? Ele era o estepe. Quando Paulo tirava Tito de um local, Timóteo de um local, ele mandava Tíquico. Tíquico era aquele tipo de servo que estava pronto para servir a qualquer hora. E não havia holofote sobre ele. Ele era aquela pessoa na igreja que estava disposta a servir quando o pastor não estivesse, quando o presbítero não estivesse, ele estava sempre pronto a servir a Paulo. Ele era encarregado de levar as epístolas junto com Onésimo, e nós vemos isso aqui. Ele percorreu milhares e milhares de quilômetros para servir. É alguém que não fazia questão da distância. Eu brinco que lá em casa, eu e minha irmã somos diferentes. Temos personalidade muito séria, mas eu louvo a Deus pela vida do meu irmão. O meu irmão é daqueles que, espero em Deus que Deus alcance com o evangelho vivo, mas meu irmão é daqueles que, se meu pai fala assim, ele está lá morando em Dourados, e meu irmão está em Campo Grande. E uma vez ele disse, Renan, eu preciso que você pegue o carro lá em Belo Horizonte. Se fosse eu ia dar tantas vezes desculpas assim, mas o meu irmão, ele sai de lá, vem para BH, dirige um dia inteiro para deixar o carro em Campo Grande e depois descer para Dourados. Eu coloco isso na minha família porque é alguém que está sempre disposto e faz isso. É um coração enorme e não quer holofote sobre si. Tíquico era esse personagem. Ele era altamente recomendado por Paulo, tanto é que ele fala assim, olha, ele é irmão amado. Ele é irmão amado e ele é fiel ministro. E ele é conservo no Senhor, e de tudo vos informará. É aquele servo fiel, é aquele servo amado que você pode contar com ele. Ele vai lhe ajudar. Mas aqui, meus queridos, é aquele que chegaria em Colossos, e o que você precisasse saber de Paulo, ele informaria, porque ele vivia. Ele conhecia o que estava acontecendo com Paulo. Ele vivia um ministério. Meus queridos, era alguém também, como vemos aqui no versículo 8, que alentava o coração. Alentar aqui tem a ver com fortalecer o coração. Era alguém que tinha palavras que acalmavam as pessoas em meio às perseguições. Será que não existe Tíquicos aqui nesta igreja? Que serve a todo instante, que estão servindo e já servindo talvez a você, meu querido irmão, e continuam a fazer, e aqueles que vão acalentar o coração, que quando você está na maior dor, se achegam ao seu lado. Abrem o coração, na verdade, deixam você abrir o seu coração. Nós vemos que Paulo, vamos lá para a carta de Filipenses, o que ele diz a respeito de Filipenses, volta só algumas páginas, Filipenses capítulo 1. Versículos 12, versículo 13. Quando ele estava preso, ele disse assim, quero ainda, irmãos, certificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. É muito interessante que depois ele diz, e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais assombro a palavra de Deus. Ele testemunhava das suas algemas. Tíquico era aquele que testemunhava das suas algemas. E ele estava com Paulo quando ele estava com as suas algemas ali sofrendo. Meus queridos, Deus levanta Tíquicos a todo instante na igreja dele. Ele nunca desampara a sua igreja. Mas não há somente Tíquicos. Não há somente aqueles que promovem uma atmosfera de consolo e de alento espiritual e de serviço. Há também Onésimos. É o segundo nome. Quem era Onésimo? Todos lembram. O escravo fujão. É aquele que tinha o nome de servo útil, mas não era útil. É aquele que nós olhamos, que vai dar trabalho e sai fugido.
Será que tem solução esse? Não tem solução. Fugiu, desonrou seu patrão, mas foi alcançado. Onésimo era aquele que ninguém olhava e via solução para a vida, mas o evangelho o alcançou lá em Roma. É aquele que se tornou discípulo de Paulo. E agora, meus queridos, ele voltaria. Eu poderia colocar aqui, Onésimo é aquele servo transformado, aquele que era inútil e se torna útil no evangelho. É muito interessante que ele volta agora para Colossos, e na incumbência de ter uma carta. Você percebe aí, versículo 9, Paulo diz, em sua companhia, a companhia de Tíquico, vos envio Onésimo, o fiel e amado irmão, que é do vosso meio. Olha as características que Paulo coloca a respeito de Onésimo. O fiel e agora amado irmão. Ele não é mais o escravo, ele é irmão. Aquele que passou por uma transformação viva, meus queridos, é irmão, independente do seu histórico. Sabemos que é muito difícil, e aqui há uma complexidade da igreja, porque nós olhamos muitas vezes para Onésimos ao nosso redor, que tem uma conversão verdadeira, mas olhamos para o seu passado, como aquele escravo que fugia. Por isso que Paulo aqui, meus queridos, ele vai colocar, ele é um fiel e irmão. E essa enfática recomendação é para toda a igreja, com um pedido, um forte apoio a seu favor. E ele fala isso também na carta a Filemão. Olha, ele volta agora como um irmão amado. Nós vemos aqui, meus queridos, que Paulo está dizendo aos Colossenses, incluso a Filemão, que ele considera o homem que foi transformado pela graça de Deus, que foi justificado. E agora Onésimo, ele se torna ajudador, útil e confiável. Esta é a segunda característica de servos que compõem a igreja do Senhor. Quantos Onésimos há aqui? Quantos aqueles que estavam longe do Senhor e um dia foram transformados por Ele? Que ninguém garantia que voltaria, mas voltou ao Senhor e agora se torna útil no trabalho. Gente, isso é maravilhoso, porque se nós olharmos para a história, sabe o que Onésimo se tornou? Eu estava falando com o reverendo Antônio. Colossos era a congregação de Éfeso. Colossos, Laodiceia e Herápolis era a congregação da igreja mãe de Éfeso. Onésimo era um escravo fujão que foi convertido e voltou para a congregação. Segundo os relatos da história da igreja, meus queridos, Onésimo, aquele que era inútil, se tornou lá na frente o bispo da igreja de Éfeso. Quantas vezes nós olhamos para aqueles irmãos que não os consideramos, que são transformados pelo Senhor e depois se tornam tão úteis no trabalho do Senhor, se tornam guias das ovelhas. Esses fazem parte da igreja do Senhor. Mas, meus queridos, há outros também chamados pelo Senhor. Agora nós vamos ver 3 judeus, 3 outros irmãos que faziam parte daquela igreja. O primeiro judeu, o seu nome era Aristarco. Aristarco, eu posso chamar aquele irmão de dor. Aquele irmão presente nas horas da dor. Aristarco, meus queridos, ele era de origem judaica. Quando você volta ao versículo 10, ele diz assim: saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo. Esse termo aqui não quer dizer que Aristarco estava preso com ele em algemas. Essa aqui é a primeira prisão, é a prisão domiciliar. Mas é muito interessante nós notarmos quem foi Aristarco. Aristarco era de origem judaica, a gente vai entender isso ali quando ele vai falar a respeito de Jesus. Mas durante todo o ministério de Paulo em Éfeso, ele estava com Paulo, quando aquela turba de homens se levantaram. Vamos voltar os nossos olhos para Atos, capítulo 19. Atos, capítulo 19. Versículo 29. Essa passagem
é quando, depois de muitos anos ali, plantando uma igreja, homens que adoravam a Diana dos Efésios se levantaram e começaram a clamar porque a igreja crescia e atrapalhava o comércio. E acontece que uma grande multidão começou a se levantar, e o versículo 29 diz: foi a cidade tomada de confusão, e todos a uma arremeteram para o teatro, arrebatando os macedônios, Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo. O que esse texto traz a nós aqui, meus queridos? Aqui, este servo do Senhor, amigo de Paulo, ele estava com Paulo nos momentos mais difíceis, naqueles momentos mais arriscados, mais confrontadores. Ali estava Aristarco, seja em Éfeso, como depois nas cadeias. Em outras palavras, sabe o que o Aristarco fez, meus queridos? Paulo estava preso, ele deixou o seu local, a gente não sabe de onde veio o Aristarco, de qual região da Judéia, porque ele era judeu, ou daquela região ali mesmo de Éfeso, sendo judeu, mas ele deixou tudo para morar com Paulo na sua prisão e servi-lo. É um servo de dor. Estes, meus queridos, também são chamados por Deus. Quantos servos de dor, quando você estava doente, prostrado, se achegaram à sua casa, cuidaram de você, dedicaram um tempo para estar ao seu lado, ao lado dos seus filhos, ao lado da sua esposa. Meus queridos, Deus levanta esses homens, Aristarcos, nesta igreja. Eu já fui amparado por alguns Aristarcos nos momentos de dor, no momento de dor da minha esposa. Nós somos abençoados com homens assim. Homens que não fazem questão do seu tempo, não fazem questão do seu patrimônio, não fazem questão da sua vida, mas eles se doam. E é esses que Deus também chama para fazer parte da igreja. Eu não sei se estou contribuindo, vocês estão conseguindo vislumbrar pessoas assim na igreja. Mas eu aqui, enquanto digo, meus queridos, eu consigo, vendo essa multidão aqui, cada nome aqui saltando aos olhos aqui quando eu contemplo os irmãos. Não vou ser como o reverendo Clames que chegava e dizia tal, tal, mas, meus queridos, isso é visível. E eu tenho certeza que enquanto nós falamos aqui, você consegue reconhecer alguns assim. Ele era chamado prisioneiro comigo. Ele era o conservo. E é interessante que o fazia feliz em meio às prisões. Deus, meus queridos, Ele levanta pessoas na nossa vida para ser alento nos momentos mais difíceis. Deus nunca deixa os seus sozinhos. Ele levanta Aristarco na nossa vida. Mas há também mais um outro judeu. Qual é o próximo judeu que nós vemos aí? Marcos, primo de Barnabé. Quem foi Marcos? Primo de Barnabé, Tiago. Sim. Voltando a Atos, nós sabemos que ele foi um dos primeiros aí com Barnabé na primeira viagem. Estavam viajando, como vemos no relato da primeira viagem missionária de Paulo, só que Marcos voltou. Marcos desistiu. Marcos disse: sim, pastor, eu vou com você para essa empreitada. Mas pesou-lhe o coração. Ele desistiu. Ele voltou. Ele esmoreceu e voltou para Tessalônica. Meus queridos, há muitos Marcos ao nosso redor que começam uma empreitada, mas dizem: vou estar com você até o fim, mas desistem no meio da caminhada. Mas como Deus olha para esses? Meus queridos, Deus levantou aqui Barnabé, o seu primo, e aquela música que a gente conhece, né? Era o seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. Este Barnabé foi atrás de Marcos. Vem cá, vamos restaurar Marcos. E a gente percebe que na segunda viagem houve um conflito entre Paulo e Barnabé. Paulo foi com Silas, Barnabé foi com Marcos para Chipre. Apesar dessa confusão, o que aconteceu com Marcos, meus queridos? Depois mesmo dessa confusão que Barnabé estava tentando restaurar, o próprio Paulo, homem douto, inteligente,
teve uma certa rusga com esse momento em reconciliar Marcos. Mas quem se tornou Marcos, meus queridos? Marcos, ele foi totalmente restaurado pelo Evangelho de Deus. Aquele que desistiu foi restaurado, como Deus até hoje restaura Marcos ao nosso redor. E o próprio Paulo, meus queridos, ele vai destacar quem era Marcos. E ele não somente foi restaurado e ficou à companhia de Paulo, como também na companhia de Pedro. E você lê hoje um dos evangelhos que levam o seu nome: Mateus, Marcos. Este Marcos, que o próprio Paulo não botava fé, se tornou útil ao evangelho. E é interessante, se a gente voltar os nossos olhos ali para 1 Pedro, volte comigo seus olhos para 1 Pedro, capítulo 5. Versículo 13. Eu fiquei arrepiado com esse ensino aqui. Não pela fala desse versículo, mas pelo conteúdo da fala de Pedro. E quem foi Pedro? Eu vou destacar daqui a pouquinho. Pedro diz assim: aquele que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. Meus queridos, Pedro, aquele que negou a Cristo Jesus, aquele que o difamou por 3 vezes antes do galo cantar, foi restaurado mais à frente pelo próprio Cristo. E ele passou a ser o restaurador também de almas, de igual modo como Marcos. E Marcos lhe tornou-se filho, como Paulo também mais à frente, em 2 Timóteo capítulo 4, 11, disse que Marcos foi chamado também para estar com ele nas dores. Marcos era útil para Paulo no fim da sua vida também. Meus queridos, aqui é uma grande lição sobre quem Deus chama para a sua igreja. Ele chama também pessoas que precisam de restauração e que são restaurados e se tornam úteis no Evangelho. Às vezes a nossa visão, meus queridos, é tão tacanha que nós não olhamos como Deus olha a sua igreja, mas se alguém cai ou resvala na fé, ou ainda é inconstante como Marcos, nós olhamos com um quê de não vai ser nada na frente. Mas Deus não vê assim a sua igreja, Deus não vê assim homens como Marcos. Ele foi útil a Paulo, se tornou útil, um servo restaurado por Deus. Quantos Marcos Deus restaura? E nós temos orado aqui, na última quinta-feira, nós oramos por irmãos que estavam conosco, por Marcos que não estão mais conosco, mas que podem ser restaurados. E quem sabe, depois de estar à frente da igreja do Senhor, cuidando da igreja do Senhor. Mas há mais um outro nome, um outro judeu, chamado Jesus, o justo. Versículo 11. E Jesus, conhecido por justo, os quais são os únicos da circuncisão, que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus, eles têm sido o meu lenitivo. Esse homem aqui não tem em nenhuma outra passagem. Se você voltar os seus olhos um pouquinho à frente para Filemão, você vai encontrar desses nomes que eu citei até agora, menos o nome de Jesus. A gente não sabe por que em Filemão, porque foi Paulo ali quem escreveu também Filemão, não há um nome de Jesus. Mas é muito interessante o destaque que ele faz aqui agora, e se aplica aos outros 3. Tentem pensar comigo numa coisa maravilhosa que esse destaque nos proporciona. Os judeus que se converteram, e nós sabemos daquela multidão de judeus que se converteram, os 3.000, mais os outros 5.000, e outros tantos que foram se convertendo, eles tinham um privilégio de ter a lei do Senhor nas suas mãos. Eles tinham o privilégio de conhecer todas as sombras que apontavam para Cristo Jesus. Mas o que Paulo destaca aqui, meus queridos, que de toda aquela multidão de judeus, privilegiadas com um conhecimento que os gentios não tinham, só três caminharam com ele: Marcos, Jesus e o primeiro que me fugiu a memória agora, Aristarco. Isto. É difícil o nome, viu? Por isso que é difícil para a gente lembrar.
Só 3, meus queridos, sobraram. Na verdade, continuaram com Paulo. Por isso que há esse destaque aqui. Como homens tão privilegiados, que conheciam tantas coisas, e somente 3 ali serviam. E é muito interessante que ele destaca esses 3. Dentre todos os judeus, ele, Marcos e Aristarco eram os únicos colaboradores do reino. Era como se Paulo dissesse, em outras palavras, que os da sua própria raça receitaram a Cristo Jesus. Ou aqueles que aceitavam a Cristo Jesus davam mais destaque à lei, que eram judaizantes. Em outras palavras, meus queridos, estava dizendo assim, os judaizantes, aqueles que colocavam a lei como a priori, estavam causando mais um desserviço para a igreja do Senhor do que os gentios. Mas esses 3 homens eram amigos de luta. E Paulo vai destacar aqui que eles têm sido o meu lenitivo. Há uma aplicação muito interessante, que nem sempre as pessoas mais privilegiadas, meus queridos, são as mais úteis no ministério, pois desperdiçam os seus dons e talentos com as coisas triviais desse mundo. Aqui é um destaque com relação a Jesus. Jesus aqui, o justo. Porque, apesar do seu conhecimento, ele era um servo. E ele era alegria, como os outros 2, alegria na vida de Paulo. O seu conhecimento, meus queridos, era para a glória de Deus, era para o serviço do Senhor, não para a sua própria glória. Estes homens eram alegria em meio aos sofrimentos, eram pessoas que aliviaram as dores de Paulo. Sabe por que isso? E sabe por que Paulo destaca esses nomes? Novamente voltando ao centro desse livro todo, que fala a respeito da suficiência de Cristo. Era porque o maior valor para esses homens, até agora destacados, como todos os outros demais, exceto um, era que Cristo, e a união em Cristo, e não os ritos, e não as coisas, e não as pessoas eram importantes, mas Cristo era importante. Cristo era o suficiente nas suas vidas. Por isso eles se dedicavam ao Senhor, diferente dos outros demais judeus. Agora, há 3 amigos gentios de Paulo, que são destacados. Amigos que não tinham o privilégio de ter a lei, mas foram convertidos na caminhada e se tornaram úteis, exceto um, que nós vamos ver. O 6º nome aqui é Epáfras. E é interessante que Paulo vai dar um destaque muito interessante a Epáfras. Epáfras era o pastor dessa igreja. Epáfras cuidava da igreja de Colossos e da igreja de Laodiceia e de Hierápolis. E era um pastor amado. Amado, na verdade, ele amava a sua igreja. Olha como Paulo destaca, ele dá maior ênfase a Epáfras. Saúda-vos, Epáfras, que ele está com Paulo, ele não volta com Tíquico e Onésimo, ele fica em Roma com Paulo, por isso que ele manda uma saudação. Saúda-vos, Epáfras, que dentre vós, servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira, continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Olha o que Paulo destaca a respeito desse servo. Ele era um pastorzão, em outras palavras. Mas um pastorzão, como aprendemos há 3 anos atrás, né, reverendo Antônio? Uma das coisas que nós ouvimos é que um pastor deve ter uma lista de oração, a começar da sua família, se tem um pastor auxiliar, dos seus presbíteros, diáconos, e conhecê-los, cada um, seus esposas, seus filhos, e desenvolver cada vez mais oração por cada uma das suas ovelhas, sentir o cheiro das suas ovelhas. Epáfras era um homem assim. Epáfras era aquele homem que se dobrava em oração pelas suas ovelhas. Ele amava as suas ovelhas. E quantos Epáfras Deus também levanta, meus queridos? Nós temos dito aqui, e somos testemunhas, eu, reverendo Antônio, que mulheres que se reúnem há quantos anos? 30? 30 anos, pelo menos, no mínimo, aqui na igreja, toda manhã de terça-feira. Tem listas e listas de orações. Vocês são alvos constantemente de pessoas que oram por vocês, por diversos motivos dos irmãos. Há mulheres aqui separadas que oram pelas grávidas, por aquelas que querem ter filhos, oram pelas mães, pelos filhos, oram pelos maridos, pela liderança. Pelo menos nessa igreja há 30 anos.
30 anos ininterruptos, tem mulheres que se dobram perante o Senhor. E tantas outras pessoas que colocam a sua vida diante do altar do Senhor. E talvez você nem conheça que você está sendo alvo de oração, e está sendo alvo de oração. Assim era Paulo, assim era Epáfras. Era um pastor que procurava cuidar do seu rebanho, que cuidou do seu rebanho a tal ponto que quando esse rebanho passou a dar ouvido às heresias, ele foi a Paulo expor o seu coração com cuidado. Um pastor que cuida das suas ovelhas, meus queridos, ele não deixa o lobo adentrar. São pessoas que não deixam as coisas rolarem para ver como ficam. Epáfras era um pastor que ansiava pelo crescimento, como nós acabamos de ler aqui, pelo crescimento das suas ovelhas. E Deus levanta homens assim. Deus levanta servos assim, que se importam com a ovelha do Senhor, as ovelhas do Senhor, que se importam com a igreja de Deus. E nós vemos aqui, meus queridos, que Epáfras, como Paulo destaca, era um servo, e o termo aqui é escravo, porque ele era servo de Cristo, em primeiro lugar. Era um homem de luta, e essa luta aqui, meus queridos, é de luta com agonia. E o propósito dele é que a igreja permanecesse firme. Por isso que nós temos, meus queridos, essa carta aos Colossenses. Sabe por quê? Porque um pastor amava as suas ovelhas. Claro que o grande pastor amava a todas as ovelhas que aqui estão. E ele permitiu que essa carta se conservasse até o dia de hoje, porque ele nos ama. Ele não quer que as suas ovelhas andem dispersas. Mas por causa de um pastor que amava tanto as suas ovelhas, ele percorreu mais de 1000 e tantos quilômetros para chegar em Roma e expor o seu coração, certamente chorando pelas ovelhas, a ponto de Paulo, o fundador talvez da igreja de Éfeso, mas o patrono daquelas igrejas, escrever uma carta para essas igrejas, porque alguém amava, porque alguém se importava. E Deus levanta homens assim, meus queridos. A igreja do Senhor nunca vai ficar apartada de homens assim. Até mesmo nos mais negros momentos da história, Deus sempre levantou homens assim, mulheres assim. E é interessante que no versículo 13, ele testifica, olha, ele está envolvido. Ele se preocupa por vocês. E não era um pastor que se preocupava só pela igreja local, ele se preocupava com todas as outras também. Isso aqui é maravilhoso, meus queridos, porque apesar dos defeitos que certamente Epáfras tinha, ele testificava a suficiência total no Senhor Jesus. Quando alguém é suficiente em Cristo, e ele sabe que serve a priori ao seu mestre e não às suas vontades, ele cuida do seu rebanho. Ele ama o seu rebanho. E Deus levanta homens assim. Um outro servo, Lucas. Esse nós podemos colocar como o servo fiel. Lucas era doutor. Era um homem estudado. Era um homem privilegiado. Pelo que alguns autores dizem, era aquele que talvez sustentava Paulo. Mas tem uma característica dele, que apesar do seu grande conhecimento, e ele escreveu o Evangelho de Lucas, olha que interessante, Deus deu o privilégio dos grandes homens que foram transformados pelo Senhor, como Marcos, como Lucas, de escreverem parcelas aqui do Evangelho, serem aqueles que estavam ali, escrevendo junto dos seus grandes líderes, Pedro, Paulo, e de outros que eram os apóstolos do Senhor, a escrever a palavra de Deus. Mas Lucas, que escreveu com tanto detalhe o Evangelho de Lucas e Atos, que tinha grande conhecimento, não se exaltava, e era conhecido como aquele amigão, como aquela pessoa que todo mundo gostava de conversar. Eu às vezes espanto as pessoas, porque eu sou muito, como diz o reverendo Ulisses, muito durão, né? Mais sou brincalhão, mas eu sou às vezes muito durão. Mas sabe aquela pessoa que todo mundo gosta de conversar? Lucas era assim. Lucas era aquela pessoa sempre alegre, amável. E olha que interessante o destaque de Paulo aqui, versículo 14. Saúda-vos Lucas, o médico amado. Ele era uma pessoa leal ao Senhor. Ele era amado pelos crentes. Era uma pessoa agradabilíssima de se estar. E Paulo expressa isso na sua carta. Paulo
ele esteve com Lucas, na verdade, Lucas esteve com Paulo na segunda viagem missionária, lá em Atos, capítulo 16, versículos 17 e 19. Depois ele se junta novamente no capítulo 20 e vai com Paulo até Filipos, depois o acompanha até Jerusalém e o acompanha até Roma. Era aquele que estava ao lado. Era aquele que amava o Senhor e amava os seus amigos. Olha o que Paulo diz na segunda carta a Timóteo. Vamos abrir, meus queridos, um pouquinho para frente. Segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 11. Paulo estava nos seus últimos dias. Ele estava na sua segunda prisão, certamente preso por Nero, já sentenciado à morte. E naquelas prisões, diferente da primeira, que era uma casa, era uma masmorra, certamente, daquelas masmorras altas, podres, em que era necessário alguém visitar constantemente, porque os romanos, diferente do nosso estado, no nosso estado, talvez um prisioneiro custa mais caro do que muitos de nós recebemos. Em Roma, não. Em Roma, você morria na cadeia se você não era alimentado por alguém. Então, tinha que ter alguém levando comida aos prisioneiros. E o que Paulo diz aqui no versículo 11? Somente Lucas está comigo. Olha, voltando lá atrás para Marcos. Tomai contigo Marcos e trazei-o, pois me é útil para o ministério. Meus queridos, Lucas, aquele que amava a Deus acima de todas as coisas, se tornou o servo amado até o último instante da vida de Paulo. Quantos Lucas Deus levanta? Quantos Lucas Deus levanta na nossa vida que se tornarão servos até o fim, amados até o fim da nossa vida? Que refletem Cristo, que refletem o amor de Cristo. Deus, meus queridos, proporciona na igreja dele pessoas como Lucas. Deus transforma pessoas como Lucas para refletir o seu amor para com o próximo. E até Marcos, como nós falamos novamente, vão ser os dois últimos a presenciar os últimos dias da vida de Paulo. Lucas, um servo fiel, fiel até o fim. O antepenúltimo nome, Demas. Quem foi Demas, meus queridos? Saúda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. Quando nós olhamos para para outras epístolas, nós sabemos que Demas era colaborador do Evangelho. Nesta carta, quando Paulo escreve aos Colossenses, ele ainda estava servindo ao Senhor. E aqui a complexidade de entendermos o que é a igreja do Senhor. Meus queridos, quando nós olhamos aqui, vocês me olham o reverendo Antônio, e nós olhamos a vocês, nós não sabemos como é o coração de vocês. Mas essa carta é muito interessante e intrigante isso, porque nesse momento Demas servia ao Senhor, e Demas mandou saudação a uma igreja que precisava ser recuperada. Em outros sentidos, Demas, meus queridos, com Epáfras, com Tíquico, com Onésimo, certamente, isso aqui é uma conjectura, mas certamente estava em oração pedindo restauração daquela igreja de Colossos. Mas esse Demas, conforme está escrito em 2 Timóteo 4:10, um versículo acima do que nós lemos, diz que Demas me abandonou porque se apaixonou pelo presente século e se foi para Tessalônica. Em outras palavras, Demas é aquele que estava no Evangelho, mas amou o século, amou o mundo e se apartou do Senhor. Como pode Deus usar homens como esse? Buscando um outro pastor e até tirando uma dúvida com ele, ele me fez uma analogia muito interessante. Na antiguidade, quando os romanos construíam os seus edifícios, ou até se voltarmos os nossos olhos para como foi a construção, eu estava falando com os adolescentes, que talvez estejam aqui, alguns deles, quando nós estávamos falando do que é a igreja do Senhor, voltando à construção do templo de Salomão, Primeira Reis diz que nenhum barulho se ouvia quando o templo de Salomão foi construído, nenhuma picareta, nada, porque as pedras estavam sendo preparadas lá no subsolo, nas pedreiras de Jerusalém. E o barulho era lá. E o
trabalhar ela lá. Mas é interessante, como um pastor me disse, que como há algumas pedras que são desgastadas e há necessário alguns materiais para suportar provisoriamente algumas pedras, se levantam madeirames para colocar a coluna, e quando você completa aquela coluna, o pórtico, a madeira é retirada. A madeira foi útil para suportar por um tempo as pedras, e quando elas se finalizaram, a madeira é retirada, é lançada ao fogo. Demas, isso é um mistério da palavra de Deus. Ele contemplou o verdadeiro evangelho, ele se tornou útil no evangelho, se tornou útil à igreja, mas chegou um momento que ele abandonou a igreja do Senhor. Isso aqui serve como um ponto de interrogação, mas ao mesmo tempo um ponto de exclamação a nós como igreja do Senhor, que há pessoas assim na igreja de Deus. Por isso que ela é complexa, por isso que ela é difícil de entendermos, mas mais à frente nós vemos também um outro personagem, ou mulher, ou homem, nós não sabemos. Versículo 15. Saúda-vos, irmãos de Laodiceia, e Ninfa é a igreja que ela hospeda em sua casa. Aqui há uma confusão entre os estudiosos, se Ninfa era um homem, apesar que fala ela hospeda, mas há uma pergunta muito interessante, mas independente. Quem era? Uma coisa é fato, meus queridos, que esta pessoa abriu a sua casa para que uma igreja estivesse ali, sendo formada. Em outras palavras, o que ela fez foi se colocar na frente do perigo para que algo começasse. Ninfa é um servo valoroso que não teme abrigar o verdadeiro evangelho. Entenda aqui um pouquinho, meus queridos, a gente está numa época de perseguição. E ela não faz valor nenhum dos materiais que ela tem para servir a Deus. A sua casa se torna um local onde Deus vai adorado. E sabe o que isso significava antigamente? Hoje é tranquilo você abrigar pessoas adorando na sua casa, fazer um culto doméstico, fazer um encontro de UPA. Mas na antiguidade, meus queridos, é você literalmente colocar uma faixa dizendo, me prendam, me levem para a morte. Era aquilo. E Deus levanta pessoas corajosas como Ninfa, ou Ninfo, enfim, Ninfa, para abrigar a igreja do Senhor. E Paulo destaca esse nome. Quantos Deus levanta, meus queridos, que não fazem mérito algum do que tem neste mundo, e na verdade usam aquilo que tem para a glória do Senhor. Quantos, meus queridos, nós como igreja presbiteriana temos isso. Hoje conhecemos alguns que pegam os seus valores e ajudam a construir igrejas, outros que deram as suas propriedades para que igrejas fossem construídas. Abrigaram a igreja nas suas casas, como foi o caso da Sexta Igreja, no seu início. Começou numa casa. Quantos doaram parte das suas propriedades para a construção desse local que nós estamos aqui adorando ao Senhor? Deus levanta homens assim, mulheres assim, que trabalham, que fazem do seu lar uma igreja. E aqui é interessante uma aplicação. Ele fazia do seu lar uma igreja. E é isso que todo lar deveria ser, uma casa-igreja. Há um grande ensino aqui maravilhoso. E por penúltimo, Arquipo. Quem era Arquipo? Arquipo era da família de Filemão. Nós vemos isso mais à frente na carta a Filemão. Arquipo era um jovem. Alguns dizem que era um jovem que precisava de encorajamento. Alguns pastores, nessa parte do sermão, dizem, aqui é necessário destacar a igreja que haverão Arquipos, pessoas que sempre precisam de estímulos. E é verdade, eu concordo com isso, com alguns autores, alguns pastores que pregam nesse texto. E sempre haverá na igreja aqueles que sempre precisam de estímulo, sempre precisam de uma palavra encorajadora. A igreja é assim, é multiforme, e também com muitos problemas. Quantas vezes existem aquelas ovelhas que sempre a gente precisa conversar, todo ano. E aí você fala assim, eu desisto, ano que vem não vou mais cuidar, mas Deus coloca pessoas assim. Só que esse Arquipo, meus queridos, ele tem uma outra ênfase estudando. Ele era da família de Filemão, possivelmente o seu filho. Mas vamos entender, o pastor da igreja não estava mais lá. Ele estava em Roma. Quem ficou substituindo Epáfras? Arquipo.
Se você fizer um paralelo, eu ia fazer essa comparação, mas pelo tempo nós não vamos fazer. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 5, é igualzinho Colossenses, capítulo 4, versículo 17. Quando ele fala assim, faz o trabalho de um evangelista, cumpra cabalmente o seu ministério, é a mesma ênfase que ele dá aqui a Arquipo. Ele fala, lá embaixo, no versículo 17, também dizia a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste do Senhor para cumprides. Em outras palavras, meus queridos, Paulo estava incentivando o seu pastor, o seu jovem pastor, o pastor auxiliar ali, a permanecer firme, independente da sua juventude, a continuar firme no Senhor. Há pessoas que precisam disso sempre, constantemente na igreja. Há pessoas que precisam ser exortadas. Ninguém despreze a sua mocidade. Continue servindo ao Senhor, independente da igreja. E era difícil para Arquipo. Arquipo ficou naquela igreja, quando aquela igreja ainda estava longe do Senhor. A carta ia chegar para exortar a igreja. E exorta também aquele servo jovem. E por último, Paulo. Quem é Paulo? Aqui é um destaque maravilhoso. Paulo, o grande Paulo, apesar do seu grande conhecimento, era um homem que pedia ajuda. Ele estava em cadeias. E ele volta-se à igreja do Senhor, no versículo 18. A saudação é de próprio punho. Lembrai-vos das minhas algemas. A característica do cristão, meus queridos, suficiente em Cristo, que sabe que de Cristo depende todas as coisas, é aquele que reconhece também a sua pequenez. Paulo pedia ajuda. Paulo, como grande pastor da igreja, clamava por ajuda dos seus irmãos. E aqui há um grande ensino para nós como igreja. Não ser independente, mas ser dependente de Deus e dos irmãos. O independente, como diz meu avô, é a diferença do sábio e do experiente. O experiente, o independente, só vai aprender batendo a cabeça. Mas o sábio aprende ouvindo, se humilhando e pedindo ajuda. Mas ele também faz alguns pedidos. Ele diz, cuide de Marcos, aceite Marcos. E outro pedido que ele faz dos versículos 16 dos versículos 16, ele diz que há uma epístola que precisava ser lida. Essa epístola se perdeu. Nós não sabemos onde que ela está, mas uma coisa é fato. Ele diz, leia essa epístola aí em Colossos e também em Laodiceia. Em outras palavras, ele estava dizendo, é necessário que vocês estudem juntos. É necessário que vocês compartilhem isso às outras igrejas. Em outras palavras, ele está dizendo assim, a igreja não pode se isolar. A igreja não pode deixar de proclamar essa verdade da suficiência de Cristo. Concluindo, meus queridos, depois de falar tanto sobre esses homens, sobre esta igreja, o que nós podemos concluir? O que você pode concluir? Analisando agora estes homens do passado e talvez comparando com a grandiosidade de homens e mulheres que Deus levanta na nossa igreja. Em primeiro lugar, nós não sabemos olhar para a igreja como Deus olha. Fato é este. Nós não sabemos ainda. Porque muitas vezes nós olhamos mais para os defeitos, com a graça que o Senhor se faz presente na vida de muitos, que Ele restaura, que Ele firma e que Ele há ainda de fazer lá na frente. Talvez nós confiemos em pessoas como Demas, que um dia irão nos trair, que um dia serão um desgosto para a vida. Às vezes, nos surpreenderemos com pessoas como Onésimo, que serão transformadas e estarão depois conduzindo a igreja do Senhor. Às vezes teremos Arquipos para incentivar e continuar incentivando. É muito interessante notar também, meus queridos, que a igreja é composta de pessoas assim, com muita dificuldade. Vocês acham que foi fácil para Onésimo, meus queridos? Mesmo como bispo lá na frente, muitos se voltaram e olhavam para o passado de Onésimo. Muitos certamente olhavam para a inconstância de Arquipo. Meus queridos, a igreja é composta de pessoas assim. É composta de pessoas falhas, como eu e você. Mas ao mesmo tempo eu queria concluir dizendo isso, que o nosso Deus
não vê a igreja como nós vemos, Ele vê Cristo na sua igreja. Deus vê uma igreja sim complexa, mas uma igreja exuberante. Sabe por quê? Porque Deus escolheu essas pessoas no passado, meus queridos, independente dos seus históricos, para conduzir aquela igreja. Deus escolheu um homem que matou muita gente para escrever quase metade do Novo Testamento. Deus escolheu homens que eram duros, homens que eram fracos para servir a sua igreja. Sabe por que a igreja é exuberante? Porque Ele nos escolheu também. Olhe para essa igreja e olhe a diversidade que há aqui. Há uma diversidade enorme. Mas Deus escolheu cada um de nós. E essa escolha, meus queridos, ela é incompreensível. Como o reverendo Antônio sempre tem trabalhado isso, ela é incompreensível. Mas Deus, meus queridos, Ele, ao mesmo tempo que chama, Ele transforma, Ele escolhe aquilo que é improvável diante dos homens. Ele reúne diferentes, Ele ajunta um povo diferente. E o interessante é que a harmonia da igreja, meus queridos, ela nunca vai ser uniforme. Nunca ninguém vai pensar como você pensa. E não queira fazer com que todos pensem como você pensa, porque não será assim. A igreja do Senhor, ela é como aquela música que sempre cantamos aqui do tapeceiro. Já viu um tapete atrás? A confusão que há ali. Mas quando esse tapete vira a beleza, porque Deus escolhe essas peças maravilhosas para compor a sua igreja. E eu quero concluir dizendo que a riqueza da igreja, meus queridos, está nessa diferença. Deus se mostra através dessa igreja ainda inacabada, porque ela será perfeita nos céus e somente nos céus. Mas eu quero dizer uma coisa, a minha pergunta foi, como você vê a igreja? E se você sente vergonha dessa igreja? Eu quero declarar aqui agora que Deus não sente vergonha da sua igreja. Sabe por quê? Porque Ele usa essa igreja, a sexta igreja, para testemunhar do seu evangelho. Se você então se envergonha dessa igreja, meus queridos, eu quero dizer que Deus não se envergonha dessa igreja. Porque Ele lhe chamou, me chamou para testemunharmos do Senhor. E vidas são alcançadas apesar de nós, apesar das nossas fraquezas, debilidades, porque é o poder de Deus quem convence o mundo, mas Ele usa pessoas, vasos de barro, como eu e você, para testemunhar desse evangelho vivo. E Ele está transformando a cada um de nós, para que testemunhemos a respeito dEle. E quando o mundo olha para nós, vasos inacabados, muitas vezes imundos, o Evangelho alcança, na verdade o Evangelho alcança aqueles que são eleitos antes da fundação do mundo. Por isso que a igreja é gloriosa. Portanto, não tenha vergonha da igreja. Não tenha vergonha da sexta igreja, meus queridos. Ele usa e Ele continuará transformando a cada um de nós. Muitos Arquipos serão transformados aqui, muitos Onésimos voltarão ao Senhor. Muitos Marcos serão restaurados aqui nesta igreja e tantos outros conhecerão o Senhor. Portanto, saia daqui nesta noite, dando glórias a Deus por essa igreja, dependendo do Senhor, da sua suficiência transformadora, porque Ele irá nos unir uma vez por todas, com uma grande igreja dEle perfeita para todos os séculos, a eternidade. Que Deus seja glorificado. Amém. Pastor.